A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Capítulo 4. A oração precisa. A oração é um direito legal. Sob este contrato da nova aliança, selado pelo Senhor Jesus Cristo em seu próprio sangue, você tem o direito legal, como crente nascido de novo, de entrar na sala do trono de Deus. Você pode ficar na presença dele, sem medo, sem sentimento de inferioridade, sem sentimento de culpa, por causa do que Jesus fez. É seu direito legal comparecer com ousadia diante do trono da graça para solicitar a intervenção celestial nesta terra em seu favor. A oração é o seu direito legal, mas você deve seguir as regras da lei espiritual que governam a oração. Mesmo que você não o faça, a lei ainda funcionará. A lei que diz ele terá tudo o que disser, ou a lei que diz tudo o que vocês desejarem quando orarem, creiam que receberam e terão. Estas leis ainda funcionam independentemente da sua ignorância sobre a palavra. A oração é o direito legal de pedir a Deus que intervenha sobrenaturalmente em seu favor. O poder de amarrar ou desamarrar, ou como dizem as versões em português, ligar e desligar, não está no céu, está na terra. Você é que tem autoridade para amarrar as forças do mal. Você é quem tem o poder de liberar a capacidade de Deus nesta terra através da oração da fé. É seu direito legal usar a oração da fé para andar acima nesta vida. Palavras erradas em oração vão te manter em cativeiro. Elas liberarão a capacidade do inimigo contra você. Palavras certas em oração vão liberar a capacidade de Deus. A oração deve nos alinhar com a palavra de Deus e nos colocar numa posição que dá liberdade a Deus para se mover em nosso favor. Às vezes, nossas orações amarram Deus. Se você manejar corretamente a palavra de Deus em oração, liberará a capacidade de Deus. Isso fará com que você permaneça em um novo domínio de fé. Você chegará ao ponto em que não terá que orar a noite toda. Você pode orar sabendo que Deus lhe ouve. Então, você ficará em silêncio diante do Senhor. Salmo 37:7. A fé vem da palavra, não da oração. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer: eu orei a noite toda sobre uma determinada situação, fiquei acordado e orei a noite inteira. Bem, se ela tivesse orado com fé, ela teria adormecido. Ore com fé e depois descanse no Senhor. Quando você começar a orar com fé, suas palavras serão poucas, mas serão eficazes. Às vezes, oramos apenas tentando reunir um pouco de fé. Isso não é bíblico. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, não pela oração. Romanos 10:17. Vá até a palavra de Deus e ouça a palavra até que a fé chegue. Não se apresse para orar. Às vezes, começamos a falar antes de saber o que dizer. Ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra. Pode levar uma semana ou um mês, mas a fé virá. Então vá a Deus com a oração da fé e agradeça a Ele. Você não terá que ficar lá por muito tempo. Você pode receber mais de Deus em 2 minutos crendo nele do que orando a noite inteira em incredulidade. Fale palavras cheias de fé em oração. Existem várias maneiras pelas quais você pode liberar a capacidade de Deus dentro de você. Você pode liberar a capacidade de Deus em oração. Você pode liberar a capacidade de Deus falando palavras cheias de fé. Se você unir ambos e falar palavras cheias de fé em oração, então isso se tornará uma força poderosa trabalhando para você. Estamos lidando principalmente com a liberação da capacidade de Deus através da oração precisa. Uma oração imprecisa, se respondida, causará problemas.
O que a oração não é? Antes de prosseguirmos, vamos descobrir o que a oração não é. Orar não é contar a Deus o seu problema. Jesus disse: "O seu Pai sabe do que vocês têm necessidade antes de lhe pedirem." Durante anos eu pensei que orar era contar a Deus o problema. Não, isso não é oração. Contar a Deus o problema é reclamar. A oração também não é tentar mudar a mente de Deus. Deus não muda. Você já se perguntou por que Jesus disse: "Tudo aquilo que vocês amarrarem na terra será amarrado no céu, e tudo aquilo que vocês desamarrarem na terra será desamarrado no céu"? Mateus 18:18. Todo o céu apoiará o que você diz em oração. Mas isso não só funciona na oração, também funciona nas coisas que você fala. Você pode liberar a capacidade de Satanás contra si mesmo pelas palavras da sua boca, mesmo em oração. No capítulo 6 de Mateus, Jesus está ensinando aos seus discípulos princípios de oração. E Jesus sabia como ensinar a oração com precisão. Se alguém sabia orar, eu acredito que era Jesus. Então, vamos ver o que Jesus disse sobre a oração. Mas, orando, não usem de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, pois o seu Pai sabe do que vocês têm necessidade antes de lhe pedirem. Observe que Jesus disse que o Pai conhece a necessidade antes de lhe pedirmos. Assim, podemos determinar pela palavra de Deus que sua oração não é respondida porque você precisa que ela seja respondida. Eu creio que podemos extrair isso com segurança desta passagem e dizer que é um fato da palavra de Deus. Orar não é dizer a Deus a sua necessidade. Algumas pessoas oram: "Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo." Ele sabe, mas ele não responde às nossas orações com base na necessidade. Se ele o fizesse, não haveria necessidades. Não é a necessidade que move Deus, é a fé. Não são vãs repetições que movem Deus, é a fé. Falar muito não move Deus, a fé move. Fazer a mesma oração repetidas vezes não faz com que Deus se mova, a fé o faz. Então peça de acordo com a vontade dele, pois pedir move Deus. Quando você ora crendo que recebeu, isto move Deus. Muitas vezes oramos: "Pai, se for da tua vontade, seja feito." Se não for, continuaremos sofrendo, pensando que estamos sendo humildes, quando na verdade estamos ignorando a palavra de Deus. Precisamos saber quem determina se a nossa oração será ou não respondida. Não é Deus quem determina o resultado. Você determina se receberá ou não. Seria bom se pudéssemos lançar tudo isso sobre o Senhor e dizer: "Ah, bem, se for a vontade de Deus vai dar certo, e se não for, não vai." Isso é uma desculpa. Eu fiz isso durante anos até perceber que não estava funcionando. Se a sua vida de oração estiver funcionando, se suas orações estiverem sendo respondidas, eu não mudaria a maneira como estou orando, mas se não, eu mudaria. Eu tentei de outra maneira e não funcionou para mim. Eu mudei e encontrei algo que funciona. Se você está no mesmo caminho há 20 anos e ainda não chegou, saiba que está no caminho errado. Vamos seguir o caminho certo, sendo precisos na oração. A palavra de Deus é a vontade dele. Uma oração formada e declarada com precisão a partir da palavra de Deus moverá completamente o céu, a terra e as coisas debaixo da terra em seu favor. Nós colocamos a fé nos homens a tal ponto que trabalhamos para um homem por uma semana, 2 semanas ou um mês, só porque ele disse: "Eu vou lhe pagar tanto no final da semana ou do mês." Nunca duvidamos da sua palavra. Nunca verificamos suas finanças ou mandamos ver se ele é capaz de pagar. Nós apenas acreditamos que ele vai fazer porque ele disse que faria. Mas quando se trata da palavra de Deus, às vezes dizemos: "Ah, não sei, nunca se sabe se Deus vai fazer." Mas quando você sabe que Deus vai fazer, ele vai fazer. 1 João 5,15. Eu entendo que alguns oraram durante 10 anos pela mesma coisa e nunca viram isso se manifestar. Certa manhã, enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus falou comigo dizendo: "Nunca ore por algo em que você não possa crer. Isso destruirá a sua fé." Muitos sobrecarregaram a sua fé. Vá para a palavra de Deus e descubra o que a palavra diz sobre a sua situação. Seja o que for, questões físicas, finanças, cura para o corpo, vá para a palavra de Deus
e estude para descobrir o que Deus diz sobre isso. Determine a vontade de Deus com relação ao assunto em sua palavra. Então, quando você encontrar o que precisa, forme a sua oração com precisão a partir da palavra de Deus. Daí peça ao Pai de acordo com a palavra dele, com fé, crendo que você recebe no momento em que ora. Capítulo 5. Chaves para a oração respondida. Uma das chaves para uma oração respondida é crer que você recebe quando ora. Tudo que vocês desejarem quando vocês orarem, creiam que receberam e vocês terão. Marcos 11:24. O princípio da fé de Marcos 11:23 afirma que você pode ter o que diz. É um princípio de fé que você pode empregar todos os dias, falando as palavras certas. Outra chave para orações respondidas é falar em concordância com as suas orações diariamente. Controle as palavras que saem da sua boca. Por exemplo, um dia eu estava tendo um problema com um trator. Aquilo já havia me causado problemas algumas vezes e eu quis dizer, essa coisa fica se desmontando toda vez que eu a levo para o campo. Eu sabia que não deveria dizer isso, mas simplesmente surgiu dentro de mim e queria muito sair. Eu disse à minha esposa que adoraria fazer uma confissão ruim aqui, mas não ousei fazê-lo. Eu me treinei para crer que o que eu digo vai acontecer. A minha mente está renovada pela palavra de Deus. Jesus continuou dizendo no versículo 24 que isso também funcionará na oração. Você pode usar o mesmo princípio na oração. Ele terá tudo aquilo que disser. Ele não tinha, mas terá. Muitos cristãos cancelam a sua oração com palavras imprudentes. Creia e receba. Marcos 11, versículo 23, é um princípio de fé, não é uma escritura de oração. O versículo 24 diz: portanto, ou seja, por causa deste princípio de fé, eu digo a vocês, tudo o que vocês desejarem quando vocês orarem, creiam que receberam e terão. Na King James ele diz qualquer coisa que vocês desejarem. Ele não disse se for da vontade de Deus que você tenha. Ele disse que tudo o que você deseja quando ora, creia que receberá. Agora, quando é que você vai crer que recebe? Você não vai crer quando vir, se seguir a palavra de Deus. Você deve crer quando ora. Ele disse, quando orarem, creiam. Qual a evidência de que você recebeu quando orou? A fé é a evidência das coisas não vistas. Se eu cresce que recebi algo esta manhã quando orei, eu não ousaria levantar amanhã de manhã e fazer a mesma oração. Isso seria uma prova de que eu não criei. Alguém pode dizer, mas ainda não se manifestou? Ora, veja, não diz creia quando se manifestar. Quando vocês orarem, creiam que vocês receberam e vocês receberão. Não diz vocês recebem, diz receberão. As coisas ainda não se manifestaram, mas você recebe a palavra de Deus. Desta forma, você as recebeu em seu espírito. Como você pode receber algo que ainda não se manifestou? Você recebe em seu espírito. O seu homem espiritual recebe isto como feito. Quando você está orando, você está operando na lei espiritual. Você está operando no reino do espírito, não no intelecto. Você está tocando nos recursos espirituais de Deus. Você precisa perceber ao fazer isso que você não tem a mesma evidência física que tem quando está operando no reino natural. E as coisas podem piorar depois que você ora. De fato, algumas pessoas já me disseram, sabe, depois que concordamos em oração, a situação piorou. Não fique animado com isso. Você creu quando concordamos que você recebeu? O que determinará se você creu ou não é a resposta para a seguinte pergunta. Quando as circunstâncias parecem piorar, você ainda crê no que concordamos? Por exemplo, você está precisando de uma certa quantia de dinheiro e ora crendo que receberá. Quando você acorda na manhã seguinte, descobre que o carro não pega, a máquina de lavar quebrou. Você ainda crê que suas necessidades financeiras foram atendidas? A maioria das pessoas não crê. Elas dirão, tá vendo, Senhor, exatamente como eu imaginei. Isso não funciona. Oração religiosa. Existe algo chamado oração só por orar. Poderíamos até chamar isso de oração religiosa. É orar só porque parece ser a coisa certa a se fazer, sem crer em nada, apenas orando. Evidentemente,
Este foi o caso no capítulo 12 de Atos. Tiago foi morto e Herodes levou também a Pedro. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Atos 12:5. Você percebe que toda a igreja estava orando, mas deve ter sido uma oração religiosa, pois quando o anjo soltou Pedro, ele foi até a casa da mãe de João Marcos, onde muitos estavam orando. E, quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E, reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E eles disseram a ela: "Tu estás louca?" Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: "É o anjo dele." Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta e o viram, se espantaram. A fé de Rode. Fica muito claro que Rode foi a única que concordou quando eles estavam orando. O que eles disseram certamente não estavam em linha com a oração deles, estava? "Tu estás louca?" É o anjo dele. Para eles, Pedro já estava morto. Eu não quero pessoas orando por mim desse jeito. A criada, Rode, foi a única em toda a casa que creu na resposta quando ela apareceu, e todos pensaram que ela tinha enlouquecido. Eu fico feliz que a Bíblia não esconda essas coisas, porque isso nos permite saber que eles eram humanos. Eles só creram na confissão da fé de Rode depois de verem a Pedro. Eu realmente creio que Rode foi a única em todo o grupo de oração que orou com fé. Evidentemente, ela já havia orado e estava limpando a casa, enquanto todos os outros estavam religiosamente ocupados demais para abrir a porta para Pedro. Pela maneira como conversavam, eu suspeito que eles estavam orando pelo problema. Se não fosse por alguém orando e crendo na resposta, eles teriam continuado orando e Pedro iria direto para o túmulo. A oração por si só não traz libertação. É a oração da fé que traz libertação. Concebido em seu espírito. Aqui está a maneira mais simples que eu conheço de colocar isso. Quando você crê em Deus e libera a sua fé em oração, ela é concebida no ventre do Espírito e será manifestada. Ela será revelada se você se apegar firmemente à sua confissão de fé. É como se uma criança fosse concebida no ventre da mãe. Quando você crê que recebe, sua resposta é então concebida em seu espírito. A resposta à sua oração surgirá no tempo devido. Você precisa de paciência para que, depois de ter feito a vontade de Deus, receba a promessa do Pai. Hebreus 10:36. A paciência é uma força espiritual que sustenta a sua fé e faz com que você seja constante durante a provação. Aqui está um dos problemas. Muitas vezes achamos que Deus disse para nos apegarmos firmemente à oração, mas não é isso. Ele nos disse para não usarmos vãs repetições como os gentios, que pensam que Deus os ouvirá por repeti-las continuamente. Não foi isso que Deus disse em sua palavra. Ele disse: quando vocês orarem, creiam. Então, eu vou liberar a minha fé quando eu orar. Desta forma, se eu liberar a minha fé quando orar, ele diz que eu terei. Isso está então resolvido. Acabou, graças a Deus. Não me importa se parecer pior pela manhã, eu não vou retomar o assunto em oração. Eu vou me apegar à minha confissão. Agora, deixa eu qualificar algumas dessas declarações. Se muito tempo se passa e o seu pedido não se manifesta, pelo contrário, piora, você deve ter se perdido em algum lugar. E se você se perdeu, admita isto e pergunte a Deus onde você se perdeu. Certamente você se perdeu em algum lugar se não está funcionando. A lei da semeadura e da colheita. Se você tem uma conta de 10.000 para vencer em janeiro, não espere até 29 de dezembro para pedir a Deus que supra essa necessidade, ou para confessar que sua necessidade é atendida de acordo com as riquezas de Deus em glória. Você demorou muito? Agora já é tarde demais. Isto agora exige um milagre e não estamos falando de milagres neste momento. Você precisa começar colocando a semente no solo e proclamando que sua necessidade foi atendida. A lei de semear e colher é uma lei de Deus e funciona. Aqui está então o que acontece em muitos casos. As pessoas começam a dizer: Senhor, parece que está piorando. Está vindo uma recessão e eu não vou ter dinheiro até o final do ano. Eu nunca vou conseguir pagar aquela conta. Eu nunca vou poder fazer isso. Eles confessam isso por 6 meses, então chega o vencimento da conta, eles não têm o dinheiro
mas deveriam se alegrar porque profetizaram isso com sucesso com 6 meses de antecedência. A lei da semeadura e da colheita foi acionada e ela produziu fracasso. Eles falaram incredulidade em oração e receberam aquilo que falaram. Então agora estão se questionando por que tudo aconteceu desse jeito. O próprio princípio que Deus nos deu para nos colocar por cima pode ser usado ao contrário. Ele vai funcionar tão rápido em marcha a ré quanto andando para frente. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu orei, mas eu creio que está piorando. Eu orei, mas temo que não esteja funcionando. Bem, eu sei que não está dando certo porque você não está liberando a fé em Deus. Você está liberando a fé no diabo. O medo é a marcha ré da fé. O medo traz Satanás à cena. O medo libera a capacidade de Satanás contra você. A fé libera a capacidade de Deus em seu favor. Então, quando você orar, creia imediatamente que está resolvido. Creia quando você orar e a manifestação virá. Isto não é um conto de fadas. A palavra de Deus é verdadeira e funciona. É uma lei espiritual. A palavra é o seu contrato com Deus, o Pai. Você precisa ler o seu contrato e saber o que ele contém. Falta de perdão e oração. Muitas vezes a gente para no versículo 24 de Marcos 11, mas vamos prosseguir para os versículos 25 e 26. Você já percebeu que toda vez que Jesus ensinava sobre oração, ele mencionava o perdão? Então, se as minhas orações não estiverem sendo atendidas, a primeira pergunta que eu faria a mim mesmo seria: será que eu estou guardando alguma coisa contra alguém? Ou, será que eu perdoei aqueles que me fizeram mal? Jesus disse: quando vocês estiverem orando, perdoem se têm alguma coisa contra alguém, para que o seu Pai que está no céu possa perdoar as suas transgressões. Eu estava meditando nesse versículo um dia e decidi que esta pode ser a razão pela qual tantas pessoas se ajoelham para orar. Jesus disse: quando estiverem orando, perdoem. Talvez pensem que se ajoelharem não precisarão perdoar. Se eu estivesse tendo problemas com a minha vida de oração, eu verificaria se estava caminhando em perdão. A falta de perdão impedirá que a sua fé funcione. A falta de perdão é um ladrão de vida e um ladrão de fé. A vontade de Deus para a terra. Conhecer a vontade de Deus é a chave para uma oração respondida. Muitas vezes as pessoas gastam muito tempo tentando descobrir se é a vontade de Deus que elas sejam curadas ou se é a vontade de Deus que sejam prósperas. Jesus disse: orem, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Agora, vamos nos perguntar: como é no céu? Existe alguma pobreza no céu? Não. Existe alguma doença no céu? Não. Jesus disse aos seus discípulos que orassem para que a vontade de Deus fosse feita na terra, como é no céu. Então ele deve estar dizendo para orarmos para que não haja doenças nesta terra e que não haja pobreza aqui. Agora, se Jesus está ensinando seus discípulos a orarem dessa maneira, você não entende que esta é a vontade de Deus? A vontade dele é que seja feito na terra como é no céu. Quando Satanás for colocado no poço sem fundo e trancado por 1000 anos, não haverá doença ou enfermidade. Agora, isso deve nos dizer de onde essas coisas vêm. Às vezes, as pessoas têm a ideia de que Deus está testando e aperfeiçoando a gente com doença e enfermidade. Elas dizem que a prova da sua fé lhe aperfeiçoa. Mas não é isso que a palavra diz. Tiago diz que a prova da sua fé produz paciência. Tiago 1:3. Quantos de nós não passamos por provações e testes na vida? Se fosse verdade que Deus usa provações e testes para aperfeiçoar a nossa fé, então todos nós seríamos perfeitos. As provações da vida são um desígnio de Satanás para destruir você, não para te aperfeiçoar. A prova da sua fé produz paciência. A paciência é uma força espiritual que entra em ação para fortalecer sua fé e sustentá-la como um pier ao longo de um lago. Se um pier não tem colunas para sustentá-la, ela desaba. É isso que acontece com a fé de muita gente. Desaba por falta de paciência. A prova da sua fé faz com que a força da paciência entre em ação e fortaleça a sua fé. Faz com que você seja consistente durante as provações e testes que o inimigo traz contra você. Muitas vezes pensamos que foi Deus que nos enviou as provações e testes. Não, graças a Deus, não é o nosso Pai que envia essas coisas, é Satanás. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Haverá alguma doença e enfermidade no céu? Não. Haverá pobreza lá? Não. O que existe é abundância naquele lugar. É um lugar saudável. Você conhece alguma pessoa pobre no mundo que tenha a entrada da sua casa pavimentada com ouro? As ruas daquela cidade no céu não são apenas pavimentadas com ouro, são de ouro puro. A rua inteira é feita de ouro. A vontade de Deus é que esta terra seja conforme o mundo espiritual que a gerou. Este universo é uma criação de Deus e foi projetado para ser próspero. Mas Satanás entrou nele e estragou tudo, distorcendo a criação de Deus e sua palavra. A fonte das provações e tentações. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. A maioria das pessoas acredita que o Senhor envia as provações, testes e tentações da vida. Eu fico me perguntando por que Jesus disse para orar para que você não entre em tentação, se as provações e tentações vêm de Deus. Se Deus sabe tudo e sabemos que a palavra diz que Deus tem todo o conhecimento, então me pergunto por que Deus teria que nos tentar e nos testar para descobrir o que faríamos em determinada situação. A palavra também diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Uma vez que Jesus é o autor da nossa fé, Deus não precisa prová-la. Ele sabe que vai funcionar. Satanás é que está provando a nossa fé. Jesus disse: não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. De que mal ele está falando? O mal das provações e tentações. Nós podemos nos elevar a um novo nível de fé quando percebemos que é o ladrão que rouba, mata e destrói. É Jesus quem dá vida abundantemente. Ao chegar na linha de batalha, você terá metade da batalha já vencida. Isso lhe deixará livre em sua vida de oração. Você pode usar o seu escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do diabo, mas, até que você determine a causa, não poderá usar a sua fé. Você não pode crer que a coisa vai desaparecer se foi Deus que a colocou em você. Talvez não seja a hora então daquilo ir embora. O inimigo sugere que Deus pode estar usando isso para aperfeiçoar você. Parece lógico, mas é uma fortaleza do diabo. Agora, deixe-me refrescar sua memória nesta área. No capítulo 8 de Lucas, versículo 22, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então ele adormeceu na parte de trás do barco. Uma tempestade de vento surgiu no lago e as ondas batiam no barco. Os discípulos começaram a dizer: mestre, perecemos. Jesus levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e então lhes perguntou: onde está a sua fé? Essa tempestade foi enviada por Deus para testar a fé deles? Não. Aquela tempestade foi projetada por Satanás para tirar a palavra deles e funcionou muito bem. Marcos 4:15. Eles falaram para Jesus o que o diabo disse. O diabo havia dito a eles que todos iriam se afogar. Mas Jesus disse: vamos para o outro lado. As palavras de Jesus não permaneceram neles. Em João 1:38, descobrimos que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Se a tempestade veio de Deus, então Jesus destruiu a obra de seu Pai. Não, Jesus veio para desfazer tudo o que Satanás estava fazendo. Jesus repreendeu o vento, porque a tempestade foi causada por Satanás. Ele tem uma natureza pervertida e usou a atmosfera para trazer inundações, tempestades e tornados. Mas as manchetes proclamam: Deus visitou nossa cidade ontem à noite com um tornado. Nenhuma mentira maior já foi contada. Quando um raio atingiu uma determinada fábrica no Arkansas, ela explodiu, matando várias pessoas e ferindo muitas outras. Os jornais chamaram isto de ato de Deus. Nenhuma mentira maior já foi contada. Essas coisas são perversões da natureza. Satanás perverteu as coisas que Deus criou para o bem. Gênesis 1:31 diz: e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. O que matou o gado de Jó foi um relâmpago. A King James chama de fogo do céu. Uma tradução diz relâmpago mesmo. Em outras palavras, Satanás usou os elementos da terra e da atmosfera para destruir o gado de Jó. Mas Jó disse: o Senhor dá e o Senhor tira. Só que Jó não estava debaixo da unção quando disse isso. Ele foi enganado. Ele achava que era Deus, mas você pode ler claramente no capítulo 1 de Jó que foi o diabo quem lhe causou problemas.
Se você acredita que Deus traz essas coisas sobre você, não pode usar sua fé para se livrar delas. Não há nenhum lugar na Bíblia onde diga tome o escudo da fé e apague todos os dardos inflamados de Deus. Você não ousaria orar por libertação de algo que Deus está usando para aperfeiçoá-lo, não é? Mas quando você chega ao campo de batalha e vê que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e que Jesus veio para nos dar vida abundante, então você pode usar sua fé. Você será capaz de orar com precisão. Você pode enfrentar as forças do mal e prevalecer. Acima de tudo, tomando o escudo da fé, com o qual pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Quando temos problemas financeiros, na maioria das vezes é obra do diabo. Às vezes a culpa é nossa. Não é Deus tentando nos ensinar algo. Quando temos problemas em áreas do corpo físico, é um ataque do inimigo, porque Jesus disse para orarmos: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus é que andemos com saúde nesta terra, e é assim que devemos orar. Amado, eu desejo sobre todas as coisas que possas prosperar e estar em saúde, assim como a tua alma prospera. 3 João 2. Agir de acordo com a palavra de Deus. Você sabe que se canta aquela canção quando chegarmos ao céu, cantaremos e gritaremos a vitória. Com isso, ficamos adiando a vitória. Mas se aprendermos a agir de acordo com a palavra, podemos gritar a vitória aqui na terra. Jesus disse que devemos orar: seja feita a tua vontade assim na terra, como é no céu. É a vontade de Deus que tenhamos vitória aqui e que a gritemos aqui na terra. Mas isso não acontece da noite para o dia. Eu sou piloto, mas eu não aprendi a pilotar um avião em um dia. Foram meses de estudo e prática. Nas primeiras lições eu achei que nunca ia aprender, mas cada vez ficava mais fácil. A primeira vez que eu vi um daqueles grandes 747, não acreditei que ele fosse voar. Imaginei que a coisa era muito grande e muito pesada. Agora entenda, ele vai voar, mas só porque ele vai voar não significa que eu possa fazê-lo voar. É necessário que antes eu aprenda. Se você disser, bem, eu creio na oração, então a oração deve funcionar para mim. Da mesma forma, pode dizer, eu acredito no ato de voar, então eu devo ser capaz de voar. Só porque você acredita no ato de voar, não significa que você pode entrar naquele 747 e pilotá-lo. Primeiro você precisa tirá-lo do chão, e só isso já vai exigir bastante esforço e dedicação, para dizer o mínimo. Ora, o que então nos faz pensar que a palavra de Deus é diferente? Se quisermos operar na palavra com precisão, teremos que gastar tempo aprendendo. O mesmo acontece com a lei da eletricidade. Se você não entender as leis que regem a eletricidade, poderá ter problemas. O mesmo poder que lavará suas roupas, cozinhará sua comida e aquecerá sua casa, vai matá-lo se você violar as leis que o regem. A palavra de Deus não é menos poderosa? Ela opera com base em leis que vão funcionar quando aplicadas por qualquer um. Se eu entrasse em um avião e dissesse, bem, eu sei que o livro diz que se você ultrapassar um obstáculo de 15 metros a 3.200 metros, deve usar os flaps a 20 graus, mas eu não estou com vontade de fazer isso. Na verdade, eu quero tentar passar sem usar os flaps. Veja, não importa como eu me sinta ou como pareça, é melhor eu seguir o que o livro diz ou terei problemas. Da mesma forma, nossas orações enfrentam problemas quando não usamos o livro de regras de Deus. Quando você faz as coisas corretamente, de acordo com a palavra de Deus, você tem todo o céu te dando suporte e a palavra trabalhará para você. A palavra de Deus é a resposta. Nós poderíamos resumir dizendo que orar não é contar o problema a Deus. Tudo o que você deseja é o que você deve orar, não o problema. Livre-se do problema. Agarre-se à resposta e faça dela a sua oração e a sua confissão de fé. Por exemplo, digamos que você tenha uma necessidade financeira. Você oraria, Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que você vai suprir todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. A sua palavra diz que todas as coisas que eu desejo quando eu oro, crendo, eu as recebo. Portanto, eu creio que as minhas necessidades são supridas, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Eu dei, portanto me é dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu tenho em abundância e não tenho falta. Eu semeio abundantemente, portanto eu colho abundantemente.
Pai, você faz abundar em mim toda a graça, e eu, tendo em todas as coisas ampla suficiência, vou abundar em toda boa obra. O Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. É simples, não é? A palavra de Deus é a resposta. Ore a palavra. Isto funciona. Capítulo 6. Importunação e oração. Vejamos agora outra passagem das Escrituras, onde Jesus está ensinando seus discípulos a orar. E aconteceu que ele estava orando em certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Observe que o discípulo não disse: ensina-nos como curar os enfermos ou como expulsar demônios. Ele também não pediu que lhe ensinasse quanto tempo ou quando orar, mas reconheceu que o poder por trás do ministério de Jesus era o fato de que ele sabia orar com precisão. Saber orar com precisão é uma das chaves para uma vida vitoriosa. Conta-se uma história de um missionário caminhando por uma trilha na selva da África, quando de repente um enorme leão apareceu na trilha. Sendo o homem de oração que era, o missionário caiu de joelhos e orou: Pai, eu oro para que este seja um bom leão cristão. O leão imediatamente caiu no chão, juntou as patas e disse: Pai, obrigado por esta comida, agora abençoe meu corpo. A oração do missionário foi atendida, mas ele ainda estava em apuros porque não lhe trouxe libertação. Aprenda a ser específico e preciso na oração. O discípulo pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus respondeu: quando orarem, digam: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11:4. E ele lhes disse: Qual de vós terá um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem, e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, e eu não posso levantar-me para te dar. Versículos de 5 a 7. Observe que Jesus está fazendo uma pergunta aqui a partir do versículo 5 até o 7. A Bíblia Amplificada tem um ponto de interrogação no final do versículo 7, que eu acredito que é onde deveria estar. Para ajudá-lo a entender claramente o que Jesus está dizendo, eu quero lhe fazer a mesma pergunta. Você teria um amigo assim? Se você fosse até ele à meia-noite e dissesse: chegou companhia inesperada, eu preciso de um pão, você poderia me emprestar um? E ele dissesse: não, seu feioso, você deveria ter passado aqui antes de eu ir para a cama, eu não posso lhe dar pão agora. Você teria um amigo assim? Melhor, você gostaria de um amigo assim? Não, claro que não. Com amigos assim, quem precisaria de inimigos? Agora você consegue entender o que Jesus está dizendo. Observe que ele está falando sobre um amigo. Não há um relacionamento ou parentesco aqui. É apenas um amigo. Ele quer saber se você teria um amigo assim. Eu tenho certeza de que você já respondeu mentalmente. Nenhum de nós iria querer um amigo assim. No grego literal, o versículo 6 diz o seguinte: Porque um amigo meu veio até mim em sua jornada, e eu não tenho o que porei diante dele. Agora sim, você pode reconhecer isso como uma declaração de fé. Ele não tem ou não viu a coisa ainda, mas diz: eu porei diante dele. Venha com ousadia para obter. A palavra de Deus diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça para que possamos obter. Hebreus 4:16. Devemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça, não para implorar, suplicar ou esperar que algo aconteça. Devemos ir lá para obter. Este sujeito veio obter. Ele não disse: eu espero que você me empreste um pouco de pão. Ele disse: eu não tenho o que porei diante dele. Ele ainda não tinha, mas estava falando fé, já estava na boca dele. E digo a vocês que ainda que ele não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Lucas 11:8. Agora vamos descobrir o que significa a palavra importunação. Muito tem sido dito sobre esta palavra, e a maior parte em comentários. Precisamos ter atenção a muitas dessas edições parafraseadas da Bíblia,
pois muitas delas são a interpretação de tradutores e editores. Precisamos verificar as referências gregas e outras para ter certeza de que o significado que temos não foi acrescentado pelo homem. Tem gente que diz que a palavra importunação significa persistência, continuar e continuar. O homem continuou batendo na porta. Ele bateu e bateu até que o outro veio lhe dar pão. É isso que Jesus está nos ensinando a fazer. Devemos simplesmente continuar pedindo. Essa ideia não está presente nesta passagem das Escrituras. Na verdade, é exatamente o oposto do que Jesus está ensinando aqui. E é aqui que nos perdemos. Este pensamento religioso manteve as pessoas em cativeiro. Essa linha de pensamento nos ensinou que recebemos de Deus batendo e batendo na mesma porta, até finalmente acordarmos Deus e eventualmente o convencermos a fazer isso. Importunar vem de duas palavras gregas, aneu, que significa sem, e aidos, que significa timidez. Portanto, o significado literal seria sem timidez, significa coragem ou ousadia, falta de vergonha. Por causa de sua ousadia, ele foi lá à meia-noite. Ele tinha fé que, mesmo chegando àquela hora tão tarde, receberia pão. Ele disse: eu não tenho o que porei diante dele. Jesus disse que o outro homem se levantará e lhe dará tudo o que necessita. Observe que Jesus não disse que isso de fato aconteceu. Ele nos fez a pergunta: você teria um amigo assim? Nós temos a ideia de que isso realmente aconteceu, mas não aconteceu. Jesus está usando isso apenas como uma ilustração. Jesus disse ainda que ele não se levante para lhe dar porque é seu amigo. Todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Agora, segure esta palavra amigo, porque é outra chave para entender esta passagem. Jesus então diz: e eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. A Bíblia Amplificada diz: peça e continue pedindo, com uma nota de rodapé que diz: este é o presente imperativo e frequentemente repetido. Pode ser repetido com frequência, mas neste caso não é, porque seria contrário a outras escrituras a respeito da oração. Cito aqui Marcos 11:24, João 15, 7 a 8, 1 João 5, 14 a 15. Se você considerar esse comentário como o verdadeiro significado desta escritura, ele já estará distorcido em sua mente. De qualquer forma, a maioria das pessoas nunca lê a nota de rodapé, então ficam com uma falsa impressão que as derrotará em sua vida de oração. Quando você se deparar com uma situação como essa, estude-a cuidadosamente e veja se ela se compara aos outros ensinamentos de Jesus. Aqui os tradutores disseram que poderia significar isso, mas não significa, porque refutaria outras coisas que Jesus ensinou a respeito da oração. Fé persistente. Aqui estão algumas coisas que eu quero que você observe sobre a palavra importunação. A Bíblia Amplificada usa a palavra persistência. No grego significa ousadia sem timidez. Se você tomar a palavra persistência por si só, ela significa continuar, esperar ou resistir diante da oposição. Agora, o homem veio buscar pão. A presença dele era persistente. Ele não foi embora, mas esperou pacientemente para receber. Não quer dizer que ele continuou batendo. Não diz que ele bateu 2 vezes. Na verdade, não diz que ele bateu nenhuma vez. Provavelmente sim, mas a Bíblia não diz que sim. Ele veio para receber. Ele é persistente. Ele não iria embora até receber. Nós também precisamos ser teimosos em relação a algumas coisas. Se você diz persistência de fé, você mudou o significado da palavra persistente? A fé persistente não significa uma fé que continua pedindo e pedindo. A fé persistente significa fé que pede uma vez e então permanece firme em seu lugar até que se manifeste. A verdadeira fé pede e recebe. A fé persistente é diferente da persistência por si só. É a fé que recebe ou tira de Deus. É uma fé que tira. Era isso que Jesus estava retratando nesta passagem da Escritura. A Bíblia é um livro oriental e deve ser interpretada como tal. Nos países orientais onde foi escrito, as pessoas entendem: peça uma vez e você receberá. Isto é consistente com o ensinamento de Jesus sobre a oração. Lembre-se de que ele também disse:
para não usar vãs repetições e crer que você recebe quando ora. Se isso significa pedir e continuar pedindo, você terá que dizer que também significa receber e continuar recebendo sempre que pedir. Lucas 11, no versículo 11, continua: Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ele não disse que se continuasse pedindo, o pai finalmente daria a ele. Ele está dizendo que se o seu filho pedir comida, você daria a ele. Você não faria pedir mais de 100 vezes e depois mudaria de ideia? Satanás quer que você acredite que Deus é assim. Esse tipo de pensamento vai te levar ao erro e vai te manter em cativeiro. Satanás quer distorcer a palavra e distorcer a imagem que você tem de Deus. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Jesus disse isso e você pode ter certeza de que ele quis dizer exatamente o que ele disse. A oração não se baseia na amizade. Há outro aspecto dessa parábola que precisamos observar. Jesus disse ainda que ele não se levante para lhe dar por ser seu amigo. Ele tinha uma razão para dizer isso. Ele não está apenas acrescentando detalhes desnecessários. Ele está retratando uma verdade espiritual. Uma vez, Jesus disse aos seus discípulos: Eu não os chamo mais de servos, mas de amigos. Um amigo poderia ir ao palácio do rei ou de alguma autoridade elevada, bater no portão e ser admitido imediatamente. Se ele não fosse amigo, enviaria um servo para lhe dizer se ele entraria ou não. Jesus não nos chama mais de servos, mas de amigos. Só que a palavra de Deus não diz nada sobre responder às orações com base na amizade. A oração não é respondida baseada na amizade. Ela é respondida com base no contrato legal feito com Deus, o Pai. Pelo fato de você haver nascido de novo, você é a semente de Abraão. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você é um filho de Deus. O Espírito de Deus dá testemunho ao seu espírito. Logo, você pode se achegar ousadamente ao trono da graça. Você pode dizer: Pai, eu estou diante de você sem medo, sem condenação, sem sentimento de culpa. Esse direito ou ousadia não é por causa da amizade, mas por causa da nova aliança. A oração é baseada em documentos legais. Por causa do que Jesus fez, você tem o direito legal de orar e pedir a Deus que intervenha nos assuntos da vida e esperar que Deus cumpra a parte dele na aliança. A palavra de Deus é um documento legal mais do que qualquer documento legal já estabelecido por qualquer lei deste país. Jesus é a garantia de que vai dar certo. A Bíblia é um contrato legal entre você, Jesus e o Pai. É a vontade de Deus a seu respeito e para você. Algumas pessoas nem sequer leram o testamento. Eles não sabem o que é deles. Um contrato rege pelo menos duas pessoas: quem o fez e quem o recebe. Se você tivesse um contrato, ele diria certas coisas que você teria que fazer. Então, ele estabeleceria certas coisas que a outra parte teria que fazer para torná-lo válido. Um contrato é juridicamente vinculativo para ambas as partes. Se você não cumprir a sua parte, isso libera o outro de cumprir a parte dele. O contrato se torna nulo. Isto é o que Jesus está afirmando aqui. Ele não faria isso porque é seu amigo. Deus não responde à oração por causa da amizade. Ele responde à oração por causa de um documento legal. E o resultado é regido pelas regras deste documento. Este documento é a palavra de Deus. Agora, eu não estou aqui querendo te colocar debaixo da lei. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu quero que você veja a necessidade de expressar sua oração com precisão, de acordo com a palavra que Jesus ensinou. Ele disse que não seria feito porque era seu amigo, mas graças a Deus, temos um contrato com o nosso Pai e fazemos parte da família. Somos co-herdeiros de Jesus. Este é apenas um amigo que veio pedir pão a um homem. Não existe relacionamento, apenas amizade. Nós, porém, nascemos de Deus. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Jesus continua dizendo: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celeste dará? Às vezes ficamos atolados nessa passagem das Escrituras e não conseguimos ver que isso não retrata Deus de forma alguma. Ele está simplesmente mostrando que a oração não se baseia na amizade,
ou na necessidade. Deus responde à oração porque Ele é seu Pai. Você é filho dele, tem uma aliança com Ele. Ele diz: peçam e lhes será dado, pois todo aquele que pede, recebe. Isso anda em paralelo ao que Jesus revelou em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será feito. Ele não disse peçam o que quiserem, implorem, supliquem e continuem pedindo. Ele disse peçam o que quiserem e lhes será feito. Quaisquer coisas que vocês desejarem quando vocês orarem, creiam que as receberam e as terão. Você libera fé quando ora? Vezes demais, esperamos para liberar a nossa fé quando vemos que tudo está melhorando. Você sabia que isso não demanda nenhuma fé? Pois fique sabendo então. O senso comum diz isso. Isso não é fé. Libere a sua fé quando você orar. Satanás não se importa com quanto você ora, contanto que não funcione. Mas, quando aprendemos que a palavra de Deus nos foi dada para nos colocar no topo da vida e para nos fazer vencer o maligno, caminhamos em vitória aqui na terra. Os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Romanos 5:17. A Bíblia Amplificada diz: aqueles que recebem a graça transbordante e o dom gratuito da justiça reinam como reis em vida. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.